Pai do Senhor, irmãos, bom dia, tudo bem? A todos vocês que estão online aí, que pode compartilhar com a gente nesse momento que nós vamos estudar a palavra de Deus. E quero contar com todos vocês aí que estão aí online para juntos nós aprender a tão gloriosa palavra do Senhor, tá? Você que está aí nos assistindo agora, manda teu alô aí, manda teu bom dia, manda tua paz do Senhor, manda aí o que você pensa. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, eleição e predestinação, um assunto muito discutido no meio doutrinário, mas também com um poder tremendo de graça, de conhecimento, de glória, tá? E eu quero chegar aí até você nesta manhã, tá bom? Então vamos estudar nesta manhã sobre eleição e predestinação, tá bom? Se você não tem a revista, mas quiser acompanhar conosco na Bíblia, né? Está escrito no seu texto. Se você tem a revista, aqui a revista de número, a lição de número 3, tá bom? A lição de número 3 é o que vamos estudar nessa manhã. E eu acredito que você vai ter uma grande, como que eu posso dizer? Um grande desfrutar da palavra de Deus, tá, irmãos? De um grande aprendizado, se você sentar aí e nos assistir por esse momento, tá bom? Se você pode ligar a tua televisão, se você pode parar de fazer o que você está fazendo e nos assistir nesse momento, eu te agradeço pela atenção e te agradeço por esse momento, tá bom? Estamos aí com já quase 15 pessoas nos assistindo, então queremos chegar num número bem maior, tá bom? Compartilha aí com alguém, manda para alguém aí, para alguém estar conosco nesta manhã, tá certo? Então, eleição e predestinação. Se você não tem a revista e quer acompanhar conosco na Bíblia, está em Efésios capítulo 1, versículo 4 ao versículo 12. Efésios capítulo 1, versículo 4 ao versículo 12. Diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para serem filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção do seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos os mistérios da sua vontade, segundo o seu beneplácito que proporciona em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto nos que estão no céu, como os que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feita herança, havendo predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperarmos em Cristo. Graças a Deus, tá? Essa é a leitura bíblica em classe, tá? Que a gente acabou de fazer, e eu quero deixar aqui meu agradecimento, né? Patioma Rosa, irmã Simone, eu sei que a senhora está doidinha para dar aula para as crianças, né? Mas Deus quiser vai passar esse momento e logo, logo a gente vai estar aqui juntos, em nome de Jesus. A irmã Rosa lá do Pernambuco, Patioma Rosa, Deus te abençoe por você estar aí nos assistindo. Muito obrigado e que Deus venha te dar graça e você venha ser cada vez mais abençoada. Meus irmãos, duas coisas que a gente precisa entender nessa manhã: eleição e predestinação, tá? É duas coisas que vêm e deixa a gente muito confuso, tá bom? E essa manhã é o que vamos discutir nessa manhã. Eu quero, com a ajuda de Deus, poder passar para você algo que venha esclarecer para você tudo aquilo, as suas dúvidas, tá bom? E se você tiver alguma dúvida aí, conforme a lição que estamos estudando, quiser mandar a tua pergunta, pode mandar, tá bom? Eu estou aqui te vendo, estou aqui vendo os teus pais do Senhor, estou aqui vendo vocês que estão aí compartilhando, que estão mandando mensagem, tá bom? Se você tem alguma dúvida, pode mandar aí que eu vou tentar responder para você com a ajuda do Espírito Santo.
A introdução diz assim, ó: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esse vocábulo ligado entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nessa lição abordaremos o conceito bíblico e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Patio, Isabel, Deus te abençoe, muito obrigado. Então, uma coisa, outra coisa, tá bom? O que é a palavra eleito? Tá? Se nós olhar para o lado da democracia, nós entendemos que eleito é uma escolha nossa, tá? Estamos chegando, ano de eleição, diante de tudo que está se passando, mas nós vamos escolher o prefeito da cidade, né? Nós vamos escolher os vereadores da cidade. Então, aqueles que estão lá, foi nós que escolhemos. Então, eleitos é escolha, tá certo? Então, a palavra eleito, o maior termo de se usar isso é a palavra escolha, ou eleger, escolher alguém. Então, quando olhamos para essa palavra, nós entendemos que nós fomos selecionados e escolhidos por alguém, tá certo? E essa escolha se dá através de quem? Através da bênção de Deus sobre a nossa vida. Ele nos escolheu. Então não foi eu que escolhi, eu não posso me escolher, tá entendendo? Alguém tem que fazer isso. No país que nós vivemos, um vereador não pode dizer, eu fui escolhido a ser vereador. Não, quem escolhe é você. É você que escolhe isso, né? Então entendemos que Deus nos escolheu. Eu não posso me escolher, mas Deus pode escolher a mim, e Ele me escolheu. Então o primeiro passo que nós vemos da eleição divina no tópico 1 é isso. A eleição traz a ideia de escolha. Efésios 1:4 diz: como também nos elegeu nele. Ele nos elegeu, Ele nos escolheu. Não fui eu que escolhi, foi Ele que me escolheu. Então isso é louvável, tá entendendo? Então fica tranquilo, porque alguém te escolheu. Você não pôde se escolher, não, senhor, mas alguém te escolheu. Mas Deus escolheu com um propósito, tá bom? E o primeiro propósito disso é que a escolha ela é cristocêntrica. Como que é isso, pastor? Presta atenção, tá? Fora de Cristo não há eleição para nenhuma pessoa. Então Deus está dizendo: eu te escolhi para algo, para você estar em Cristo Jesus. Deus não escolheu para você ser escolhido, primeiramente ser escolhido. Deus te escolheu para você estar em Cristo Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Efésios. Olha para você ver, para você entender isso. Efésios no capítulo 1, nós vamos ter uma base disso. Uma manhã maravilhosa, tá, irmãos? Graças a Deus, tem bastante gente nos assistindo. Uma manhã maravilhosa. Então vamos aprender um pouco da palavra de Deus. Vamos deixar esse domingo mais saboroso, né? O versículo 4 diz: como também nos elegeu nele. Nele quem? Cristo. Então a eleição é cristocêntrica, ela é trazida para Cristo. Deus não te escolheu para simplesmente deixar você aí, não. Ele te elogiou para ficar a tua vida em Cristo. É por isso que ele vai dizer: eu sou a videira, meu pai é o lavrador e vós o ramo. Quer dizer, ligada nele. Você foi escolhida para estar nele, em Jesus Cristo nosso Senhor. Não existe outro meio para nós estar se não for nele, tá bom? Então, versículo de número 5: e nos predestinou para filho de adoção para si mesmo. Depois eu vou falar sobre predestinação, tá bom? Então não vamos entrar agora, senão você vai ficar meio confuso. Então, nele, também em si mesmo, Efésios 1:6, para louvor da glória da sua graça, pelos qual fez agradável em si. Está vendo aí que tudo é Cristo? Nos elegeu para Cristo, nos trouxe para Cristo, nos escolheu para Cristo, tá? Jesus te escolheu, ou Deus te escolheu, te elegeu, achou graça em você para estar em Cristo Jesus, tá certo? Para estar em Cristo Jesus, tá certo? Olha o versículo 7: em que temos a redenção pelo seu sangue, da remissão da nossa ofensa, segundo a riqueza da sua graça. Foi Ele, foi a sua misericórdia, foi a sua bondade, foi a sua graça que nos fez estar aqui.
tá certo? Versículo número, nele, olha aí, nele digo em que também fomos feita herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, nele, tá certo? Então entenda isso, a eleição é nele. Cristo foi o motivo de sermos eleitos, para ser firmado nele, tá bom? Então, a eleição, ela tem porquê nele? A eleição também ela é corporativa. Como isso, pastor? Não entendi. Porque a eleição, ela não é individualista. Cristo não elegeu um. Cristo elegeu a igreja. Tá? Então, a partir do momento que Cristo elege a igreja, todos que vêm faz parte do corpo corporativo, igreja. Tá? Então Cristo falou, eu só elejo um. Não, todos aqueles que chegaram a Cristo faz parte do corpo, a eleição do corpo, tá? Nos elegeu. Vejamos Efésios 1:23, que vai te dar uma base mais ou menos disso. Deixa eu só olhar aqui. Que o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então somos eleitos no corpo, tá bom? Pode ser, irmão Josimar, Deus abençoe, obrigado. Somos eleitos no corpo, somos uma família. A eleição, irmão, ela é corporativa, tá? Ela não é individualista. Cristo não elegeu um e não elegeu o outro, não, todos que Cristo elegeu trouxe para um corpo. Então a eleição ela não é individualista, a eleição ela é corporativa, ligados todos em um corpo, e Cristo é o cabeça do corpo, tá bom? Então tá aí, um edifício, de modo que o foco não é o edifício, mas o grupo, a igreja, formado por todos aqueles que crê em Jesus Cristo. Saiba que você está ligado nele. Deus abençoe, irmão Tamires, obrigado pela audiência, muito obrigado, tá bom? Então tá aí, tá certo, irmãos? A eleição segundo a presciência de Deus, essa aqui é que eu queria focar mais com vocês. Em Romanos 8:29, eu queria que você abrisse lá, porque talvez alguns peguem esse texto por base e faz uma confusão terrível nesse texto. Romanos 8:29. A eleição segundo a presciência, a eleição ou a escolha de Deus não arbitrária a forma de que alguns seja destinado à salvação e outros à perdição. Irmãos, não existe isso, tá bom? Uns é destinado a ser salvo e outro é destinado para o inferno, tá? A eleição da presciência de Deus é o seguinte, eu vou te explicar para você entender. Deus sabia que eu seria pastor? Sim, é a eleição da presciência de Deus. Deus sabia que eu ia para a igreja? Sim, tá? É por isso que ele vai dizer assim em Romanos 8:29, porque os que dantes conheceu lá atrás, aí entra a presciência de Deus, que é o mesmo da predestinação. O que dantes conheceu, quer dizer lá atrás, quer dizer lá no passado, quer dizer antes de nós existir. Ei, irmão, você que está me assistindo, Deus sabia que você seria da igreja. Deus sabia que você ia para a igreja. Deus sabia que você estaria na igreja. Então a eleição da presciência de Deus é isso, tá? Os que predestinou, o ato de saber de antemão. Isso é a presciência de Deus. É o ato de saber de antemão. Deus não é pego desprevenido, ele sempre sabe de tudo. Tá certo? Então olha aí que maravilhoso. Porque o dantes conheceu, também o predestinou. Como isso, pastor? Depois nós entramos na predestinação, mas só para você entender. Deus vai saber, pastor, Deus sabe quem será salvo? Sabe, ele está dizendo aqui. O que antes conheceu, também o predestinou. Deus aqui, irmãos, ele está deixando claro o seguinte: Deus vai saber que todo mundo será salvo, quem será condenado. Tá? Isso é o que Deus está dizendo. O que antes conheceu, também o predestinou. Agora, pastor, e se Deus sabe, por que Deus então não chega e diz, você não precisa vir para a igreja, porque você vai para o inferno, e você fica firme, porque você será salvo? Irmãos, nós não podemos ofender o caráter de Deus, não. Porque se Deus chegar em mim hoje e dizer assim, Moacir, se você quiser desviar,
Se quiser voltar para o mundão do pecado, pode voltar, porque você não vai ser salvo. Imagine, irmão, hoje eu com a certeza da salvação dentro de mim. Imagine eu hoje com a graça que eu estou aqui dizendo, não, eu estou pronto, eu vou ser salvo. E Deus chega para mim e diz isso. Como eu vou chegar diante de Deus? Porque Deus não dará por injusto a ninguém. Tá certo? Porque é a escolha do homem. O homem será condenado não é porque Deus o predestinou à condenação. É porque ele escolheu isso. É porque ele escolheu o pecado. É porque ele escolheu estar no pecado. É porque ele escolheu viver no pecado. É porque ele escolheu abandonar os atos de bênção de Deus e envolver-se no pecado. Está entendendo? Então, antes nos conheceu, também nos predestinou. A predestinação aqui, Deus está dizendo, eu sei quem será salvo, eu sei quem vai estar firme, eu sei quem virá para meus pés, eu sei quem virá para a adoração da minha graça. É isso que Deus está dizendo. Deus está sabendo, irmão, quem vai ser salvo. Deus está sabendo quem vai ser condenado. Deus está sabendo tudo, porque Ele é a onisciência de Deus. Mas Deus não pode chegar em ninguém e dizer, olha, você não será salvo, porque você vai ofender o caráter de Deus. Porque se Deus fará isso comigo, diante do juízo de Deus, eu vou dizer para Deus o quê? O Senhor me condenou. Foi o Senhor que me condenou. O Senhor não me quis nas tuas presenças. O Senhor não me quis na tua palavra. O Senhor não me quis diante do Senhor. Então é isso que nós não podemos entender, irmãos. Deus dará ao homem a escolha. Ele trouxe a Cristo como eleitos para a cristocêntrica, dizendo, fica em Cristo que vocês foram eleitos. Mas o homem tem o poder da escolha dele, para escolher se permanece em Cristo. Os predestinados aqui, irmão, é aqueles que permaneceram até o fim. Está entendendo? Porque Cristo sabe, Jesus sabe quem vai permanecer até o fim. Deus abençoe a irmã Vera do Paulinho que está nos assistindo, a irmã Vera do irmão Vils. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Fica aí que a palavra aqui, Jesus é bom, né? Então, antes nos predestinou para ser conforme a imagem, para ser conforme Ele é, para ser conforme a sua glória, a sua perfeição. É isso que ele está dizendo, vocês vão ser conforme eu vou ser, mas aqueles que ficar firme até o fim, tá? É isso que ele está dizendo, antes nos conheceu, também nos predestinou, para sermos conforme até o fim, tá certo, irmão? Tá dando para entender? Se tiver alguma pergunta, pode mandar aí que eu respondo aqui para você. Pastor, olha o que diz Romanos 10:16. Olha aí, Romanos 10:16 vai nos dar a entender isso. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Por isso Isaías diz, o Senhor quem creu na sua pregação. Olha que maravilhoso, tá? Mas nem todos obedecem. Mas o que ele está dizendo? O Evangelho está aí para ser obedecido. É quem quiser, tá certo? E lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos que nele crê. Há uma condição, o crer. Tem aqueles que crê hoje, não crê amanhã. Tem aqueles que não crê hoje, vai crer amanhã. Mas isso é uma escolha do homem. Deus já deu ao homem. O que era para Deus fazer, Deus fez. Deus deu o homem para Cristo, cristocêntrica, vem para Cristo, esteja em Cristo, eleito em Cristo, firmado em Cristo, corporado em Cristo. Aí vem a presciência de Deus, dizendo quantos irmãos, deixa eu só dizer, a presciência de Deus é essa, quantos que era da igreja e não é mais, e morreu sem Cristo, mas a culpa foi de Deus? Não, foi da sua escolha. Quantos que usaram o altar de Deus, mas estavam em pecado? Quantos que pregou em pecado? Quantos que adorou em pecado? Quantos que tomou ceia em pecado? Mas a culpa é de Deus? Não, a escolha do homem, porque Deus o elegeu, mas o homem escolheu. Agora a predestinação, Deus está dizendo, eu conheço aquele que vai até o fim, e esse Deus o predestinou. É isso que ele está dizendo. Ei, Deus conhece você, vamos até o fim? Para que você possa dizer, Deus me predestinou para ir até o fim.
Não é o que Deus decretou lá, dizendo, não, esse aqui eu já decretei, pode fazer o que fazer, ele vai até o fim. Não é nada disso não, irmãos. Você tem que perseverar até o fim, assim será salvo. Deu para entender? Agora vamos entender a falso ensinamento sobre a eleição. Primeiro, a eleição ela é incondicional, quer dizer, essa é uma falso ensinamento, ela é incondicional, independente do que você faça, você está eleito. Esse ensinamento ele é errôneo, ele não é aceito na doutrina bíblica dessa Assembleia de Deus e nos ensinamentos que nós fizemos. Para quem defende esse ponto de vista, que Deus já determinou quem vai ser salvo ou não, e que o outro já determinou quem vai ser condenado. Olha aí, irmão, não existe isso. Deus não determinou nada para ninguém, irmão. Quer ver? Olha a escritura, vamos lá. Ezequiel, abre a tua Bíblia aí, vamos estudar um pouquinho a palavra, rapaz. Deixa um pouco aí o que você está fazendo. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Olha aí, irmãos, o ensinamento errôneo está dizendo que Deus já determinou quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Os hereges. Mas é a Bíblia, pastor, diz o quê? Graças a Deus, estamos tendo uma ótima audiência aí. Compartilha aí, irmão, manda para o teu amigo aí, vamos aprender amanhã aqui a palavra de Deus. E lembrando os irmãos que esse estudo vai estar no canal, viu? PR Moacir Aparecido. Se inscreve lá no canal que o Silas vai jogar para o canal depois. Olha o que diz Ezequiel 18, versículo 22. Olha o que diz: de todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele pela sua injustiça que praticou. Olha aí o versículo 23, ó. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? É uma pergunta. Deus está dizendo, eu desejo a morte do ímpio? E o que Deus responde? Diz o Senhor Jeová, não desejo, antes que converta dos seus maus caminhos e viva. Então o desejo de Deus, irmão, não é que o homem seja condenado. O desejo de Deus não é que o homem seja condenado, não, senhor. O desejo de Deus é que o homem viva nos caminhos dele. O desejo de Deus é que a doutrina da predestinação cumpra em todos, não em alguns. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não elege um e diz, não, você eu não gostei, você eu não vou com a cara, você vai estar condenado. Não existe isso. O amor de Deus abrangiu a todos, e todos aqueles que aceitam a sua palavra, todos aqueles que aceitam o evangelho, todos aqueles que aceitam a graça salvadora de Cristo. É isso que ele está dizendo. Olha também o versículo de número 32, porque não tomo prazer na morte do ímpio. Eu não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor, convertei-vos e viva. Olha aí, convertei-vos e viva. Meu querido, você não está condenado à morte não, você não está condenado a morrer não, essa mensagem é diabólica. Deus não bateu o martelo dizendo que você vai para o inferno. Pastor, mas eu estou fazendo algo que não agrada a Deus. Ainda existe esperança, porque a vontade de Deus é que você viva. Deus abençoe, irmã Andressa, filha da irmã Orestina, obrigado, irmão Elton, Deus abençoe, irmã Simone, todos vocês que estão assistindo. Então, não existe esse negócio, eu vou bagunçar porque eu fui condenado por Deus. Não, irmão, Deus não condena o homem. A ordem de Deus, a vontade de Deus, a graça de Deus é que todos sejam salvos em Cristo Jesus. Você não foi eleito, você não foi melhor, você não nasceu para ser condenado e nem nasceu para ser salvo. Não, pastor, não, existe a escolha, escolhais a quem servir. Há dois caminhos, o caminho de Gerezim e o caminho Ebal. Escolhe a quem vocês querem. O homem nasceu, irmãos, com o poder de escolha. A eleição é de Deus, a escolha é do homem. Deus, quando deu o seu filho, ele estava dizendo isso: eu dei o meu filho, vocês agora têm a chance de escolha. Escolha Cristo, escolha servir. A eleição é minha, a escolha é do homem. Está dando para entender? Olha 2 Timóteo, não, vamos ainda Ezequiel 33, 11. Irmãos, o homem só se perde porque não lê a Bíblia. Diz-lhe, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva. Convertei-vos dos seus maus caminhos,
Pois que razão morrereis, ó casa de Israel? Por que eu teria prazer na tua morte? Está dizendo o Senhor. Por que eu vou ter prazer na tua morte? Não, irmãos. Convertei-vos e viva. A escolha é nossa, convertei-vos e viva. Em nome de Jesus. Olha o que diz 2 Timóteo, 1 Timóteo, olha aí, irmãos. Vamos lá para 1 Pedro. 1 Pedro 3,9. Não torneis mal por mal. 1 Pedro 3,9. Por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para si fosse chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Está vendo aí? Vamos lá em 1 Timóteo, mais um versículo aqui para nós pular esse topo aqui. Vamos lá. 1 Timóteo 2,3. Aí que eu estou aqui. 1 Timóteo 2,3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. 4. Que por todos os homens se salvem, para que todos os homens se salvem, todos os homens se salvem, tá? Para que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Tá vendo aí, irmão, que Deus não tem prazer, que essa doutrina que já está salvo, está condenada, é errônea, tá? Deus quer que todos se salvem. Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Tá certo? Vamos lá para você ver isso. Atos dos Apóstolos 10. Deus não faz acepção de pessoas. Não existe já quem já está condenado e não existe quem já está salvo. É tudo pela escolha do homem. 2:10-34 de Atos dos Apóstolos. E abrindo Pedro da boca diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Lembra dessa passagem? Que Pedro não queria pregar para Cornélio, que era gentil, porque para ele a salvação era só para os judeus, os outros estavam condenados. Olha isso, aqui é uma pura... Está entendendo? Deus abençoe, irmão Luciano, obrigado pela audiência. Isso aqui é a pura verdade, irmãos, que nós estamos pregando, tá? Então, se Deus não faz acepção de pessoas, Ele quis salvar Cornélio, Pedro quis limitar a salvação. Tem muita gente limitando a salvação, irmão, dizendo: a salvação é para fulano, a salvação é para ciclano, você não precisa, você não pode. Ei, prostituta, a salvação é para você. Ei, drogado, a salvação é para você. Ei, prostituta, a salvação é para você. Ei, alcoólatra, a salvação é para você. Ei, idólatra, a salvação é para você. Ei, pobre, a salvação é para você. Ei, rico, a salvação é para você. Ei, ateu, a salvação é para você. Cristo, quando veio, Ele disse: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É para todos. A salvação não é para algum. A salvação não é para o branco. A salvação não é para o preto. A salvação não é para o pobre. A salvação não é para o rico. A salvação não é para a África. A salvação não é para a América. A salvação não é para a Europa. A salvação é para todos aqueles que invocam o nome do Senhor e crê que Ele é Deus para trazer salvação na tua vida. Salvação é para todos. Deus abençoe, irmã Suzimar lá de Pontal, muito prazer, muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe a todos vocês aí da igreja Alfa e Ômega, se não estiver enganado, tá bom? Se eu estiver errado, manda aí para me corrigir, tá bom? Vamos lá. Podemos dizer que todos os homens são iguais, né? Serem salvos e dignos de ser condenados. Todos os homens são iguais. Não existe grandão para Deus, irmão. Tá bom? Tem eleição individual. É outra doutrina errônea. Quando Deus quer clamar alguém para algo específico. Não, isso aqui, desculpa. Tem a eleição individual. O que ele está dizendo? A eleição individual, irmãos, a eleição para a salvação, ela é cristocêntrica, em Cristo e corporativa. Tá bom? Tá? A eleição individual, a eleição para a salvação, ela é cristocêntrica, ela é presciência de Deus e ela é corporativa, tá? A eleição para a salvação. Agora, a eleição individual, ela é a eleição específica para um chamado, tá bom? Então, quando Deus quer chamar alguém, aí existe a eleição individual. Por exemplo, Deus me chamou para ser pastor, mas não chamou minha filha para ser
Não chamou meu filho para ser. Ó, se ele chamar, amém. Mas não quer dizer que chamando eu, que chama você. Tá? E isso não tem nada a ver com salvação. Tá bom? Por exemplo, Jeremias 1,5, ele chama Jeremias para a salvação. Ou para o trabalho específico do ministério. Quer ver como é que foi a chamada de Jeremias? Então essa chamada ela é individual, mas não tem nada a ver com a salvação. A salvação ela é cristocêntrica, é para todos. Antes que te formasse no ventre da tua mãe, te escolhi. Mas a escolha de Deus aqui não está falando sobre a salvação. A escolha de Deus aqui está falando sobre o chamado ministerial. Tá? Deus já sabia que eu seria pastor, sim. Mas da minha família só eu sou pastor. Os meus irmãos é tudo crente, mas não é pastor. Deu para entender o que eu estou querendo dizer? Da chamada da eleição individual? Tá? Nós somos em 7 e só eu sou pastor. Pela misericórdia de Deus. Não sei se Deus vai chamar alguns. Até agora só eu sou pastor. Tá? Então, mas os outros são crentes salvos em Cristo. A eleição foi para todos, né? Mas a eleição individual, Paulo, por exemplo, em Atos dos Apóstolos 9,15, Deus chama Paulo para quê? Para o ministério gentílico. Uma eleição individual, tá bom? E outra, quem escolhe e nomeia é Deus, tá bom? Não tem homem que fala assim, eu também sou... Irmão, não confunda a eleição da salvação com a eleição ministerial. Não entra nesse embaraço, tá bom? Deus te escolheu, ponto. Vamos para o céu, vamos dar glória. Se eu não fosse pastor, eu ia para o céu e dar glória. Tá? Então não entenda isso, tá bom? Entenda que tudo é para a glória de Deus. Tá? Deus abençoe, irmã Rilza, irmã Milena. Muito obrigado a vocês pela audiência. Graças a Deus, estamos chegando num bom número de audiência aí. Louvado seja o nome do Senhor. Tá? Então, olha o que diz a palavra de Deus em Mateus 9. Isso aqui eu estou falando da eleição individual, do chamado ministerial, do chamado para alguma coisa. Tem gente que foi chamado para liderar. Essa foi uma chamada de Deus. Tem gente que foi chamado para pregar. Mas nem todos que estão na igreja são pregadores, mas serão salvos. Está entendendo? Tá? Tem gente que foi chamado para liderar um grupo de irmãs. Tem pessoas que você pôr para liderar, ele não consegue, mas ele consegue estar ali, ele consegue ajudar, ele consegue trabalhar, mas não consegue liderar. Tem gente que consegue ajudar, consegue cultuar, mas não consegue pastorear. Se colocar ele como pastor, ele morre e mata muita gente e o pau cai a folha. Então Deus chamou alguém, porque precisa ter esse alguém, tá bom? Então vamos lá, Mateus 9:37. Vamos lá que nós vamos entrar já na predestinação para você entender isso aí. Mateus 9:37. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos ceifeiros. Então Jesus está dizendo: eu estou precisando de gente para conduzir a seara, porque eu estou vendo que a seara é muito grande. Maria Silva, obrigado, Deus abençoe. Cruz, muito obrigado você, Deus abençoe pela sua audiência. Tá? Então Jesus está dizendo: a seara realmente é grande, mas poucos são ceifeiros. Aí ele diz: rogai, pois, o Senhor da seara que escolha ceifeiros para a sua seara. Tá? Maria Neves, Deus abençoe. Então a escolha é dele. Olha em Lucas 10, no seu versículo 2, ele vai dizer algo maravilhoso para você entender sobre o poder da escolha. 10:2. Pastor, o senhor não está lendo a revista, estou falando sobre escolha. É o que nós estamos falando no top. Depois vamos falar sobre predestinação. Grande é verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai ao Senhor que mande obreiros para a sua seara. Tá? Agora, e quem escolhe? É Ele. Está escrito, tá? É Ele que escolhe. Marcos 3:14. Quem escolhe é Ele. Olha o que diz: e nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar, para que tivesse poder se curar as enfermidades e expulsar o demônio. Aí ele começa, ele escolheu Simão, ele escolheu Tiago, ele escolheu João, ele escolheu Boajones, ele escolheu
André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Zelote, Judas, o Iscariote. E olha o versículo 13: subiu ao monte e chamou para si o que ele quis. Meu Deus, então quem escolhe é ele, não somos nós, tá bom? Isso aqui eu estou falando da eleição individual, tá certo, meus queridos? A eleição individual, as condições da eleição. E outra, ele te escolheu para uma vida santa, tá? Deus nos escolheu nós para outra coisa a não ser para viver em santidade ao Senhor. Está no tópico de número 3, vida santa e irrepreensível. Nesse aspecto, o vocábulo santo significa separado. Santo significa separado. Santo não é uma pessoa que põe um quadro na parede, irmão. Deus abençoe, meu Balbino. Obrigado pela audiência, sua esposa, mãe Eliane. Tá bom? Muito obrigado. Um abraço para a família. Tá? Santo não é um quadro aí colocado dizendo isso aqui é santo. Não. Santo é separado do mundo de pecado. Então, quando ele te elegeu para uma vida santa. Tá bom? Seja santo. A nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com extorsão contra a velha conduta, pois está como mentira. Irmão, se você está em Cristo, escolhido, eleito por Ele, você não pode mentir. A mentira tem que ficar para trás, tá? A mentira, o furto, cuidado, não pegue naquilo que não é teu. Está aqui no tópico 1 do parágrafo 4. O furto, palavras torpes. O que é palavra torpe, pastor? Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, tá, irmão? Palavra suja na boca, aquelas pessoas, irmão, que só fala, sabe, xinga 24 horas, palavra feia, palavra... Tá entendendo que eu não vou usar aqui a palavra aqui para você entender melhor, tá bom? Amargura, ira, cólera, tudo isso, irmãos, você foi separado. Minha cunhadinha, Deus abençoe, Marinete, obrigado por estar nos assistindo. Um abraço para o Nof e tua família. Se alguns irmãos tiver alguma dúvida sobre eleição, eu vou mudar agora. Então entenda, você foi eleito em Cristo. Você foi eleito corporativamente, faz parte de um corpo, e Cristo é a cabeça, e todo aquele que sair do corpo morrerá, tá? Não fará parte mais da eleição, desde que você retorne e enxerte novamente em Cristo. E a eleição, ela é presciência de Deus. Deus já sabia que nós seríamos eleitos, tá? É por isso que ele vai dizer: aqueles que antes conheceu, também nos predestinou. Manciumara, Deus abençoe. Filha da irmã Ziz, filha da irmã Gilda, muito obrigado, um abraço para tua mãe e tua família, tá bom? Obrigado. Tá certo? Então vamos lá, irmãos, para predestinação, tá bom? Predestinação. Vamos lá. Pastor, o que é predestinação? A gente ouve tanto falar desta palavra, mas eu não estou sabendo o que é predestinação. Predestinação é o assinalar de antemão, é o antecipar, tá bom? É destinar com antecipação. Por exemplo, Deus sabia que nós viria ao mundo? Sim, porque Ele predestinou isso. Isso é predestinar, tá certo? Então Deus sabia que nós viria ao mundo. Deus sabia que eu ia para a igreja? Sim, isso é predestinar. Ele já sabia. Predestinação é antecipar antes, é conhecer antes, é ter conhecimento antes dos fatos, tá certo? Deu para entender? Mostrar que o destino do eleito foi feito na eternidade. Olha aí, irmão, isso é predestinação. Quando Deus estava fazendo o mundo, Ele já sabia que a igreja, a Assembleia de Deus existiria. Ele já sabia do plano da salvação, ele já sabia que Cristo tinha que vir morrer na cruz para que os salvos pudessem estar aqui. Obrigado, Éder Guedes, a família Guedes, muito obrigado a vocês. O termo grego de prosone, traduzido como predestinar, é o formado pelo vocábulo horizonte, que significa determinar ou pela proposição, porque indica algo feito antes. Então isso é predestinação. Entenda que predestinação e eleição, embora esteja ligado, não é a mesma coisa, tá? Entenda isso. Eleição significa escolha.
E predestinação tem a ver com o fim dado ao escolhido. Olha aí. Está entendendo agora? A eleição é Deus te escolheu e a predestinação é aquele que foi escolhido e permaneceu salvo até o fim. Por isso que Deus o predestinou. Tá bom? Pastor, o senhor é um predestinado por Deus? Vai depender se eu for até o fim. Tá entendendo aí? Se eu for até o fim, eu fui um predestinado por Deus. Mas o que o senhor sabe? Eu não sei, eu só sei quando eu chegar lá. Agora, uma coisa eu sei: se eu permanecer salvo, fiel até o fim, esse Deus predestinou. Tá certo? Deu para entender de eleição para predestinação? Eleição é o poder da escolha, a predestinação é a bênção sobre o escolhido. Tá certo? Então vamos lá: eleição é o ato pelo qual Deus escolheu o homem para si mesmo. Predestinação é o ato determinado de Deus quanto àquele que ele escolheu. Tá certo? Deu para entender, para definir? A predestinação segundo a presciência de Deus. Deus viu antes quem cria em Jesus. Pastor, Deus sabe quem ainda vai crer, sabe? Por exemplo, eu fui para a igreja em 1994. Mas Deus já sabia que eu ia para a igreja em 1994. Que ano você foi para a igreja? Pastor, eu fui em 80, eu fui em 70, eu fui em 90, eu fui em 2000, eu fui ontem. Deus sabia. Então a predestinação da presciência de Deus é isso, ele sabe tudo. Volta a dizer: pastor, Deus sabe quem vai ser salvo? Claro que sim. Claro que Deus sabe. Tá certo? Deus sabe se você vai ser salvo. Mas entenda isso. Tá? Precisa perseverar até o fim. Vamos lá. A predestinação segundo a presciência de Deus. Vamos ver a falsa doutrina sobre a predestinação. O que está em jogo aqui não é se a predestinação existe ou não. Ninguém está dizendo que ela não existe ou que ela existe. Não é nada disso que está em jogo aqui. Porque a predestinação é uma doutrina bíblica. A Bíblia fala de predestinação. Agora, a maneira que está se colocando, está se considerando, está interpretando é que está em jogo. Tá certo? Não é que ela não existe ou existe. Claro que existe a predestinação. Mas a maneira que está se colocando, a maneira que está pregando, a maneira que está interpretando é que nós precisamos rever. Tá? Então veja alguma falsa concepção. Primeiro, o decreto de Deus pela qual alguns são predestinados à vida eterna e outros predestinados à condenação eterna. Então que esse decreto é errôneo. Tá certo? Por exemplo, Deus já determinou que Caim traísse e matasse seu irmão. Então Deus predestinou não receber o culto de Caim? Não, foi uma escolha de Caim. Ele vai dizer o que lá em Gênesis? Quer ver em Gênesis? Vamos ver se nós achamos aqui. Deus mandou agora esse negócio. Vamos ver se nós achamos aqui em Gênesis. Gênesis capítulo 4, 5, vamos aqui, peraí. Vamos para você entender isso. Então, a queda do homem. Aqui. Capítulo 4 de Gênesis, versículo de número 9. E disse o Senhor a Caim: onde está teu irmão Abel? Onde ele está, Caim? Que vocês vieram para o culto junto. E eu não estou vendo teu irmão, né? Lógico, Deus parafraseando, que Deus sabia o que tinha acontecido. Ele diz: eu sou eu o guardião do teu irmão? Do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue, agora maldito és tu. Tá? Espera cá, deixa eu achar aqui o que eu queria. Terra, tapa, fugiriva, o que ele quer achar? Eu não estou achando aqui onde eu quero ler com vocês, tá? Deixa depois, eu acho aqui e eu volto a falar com vocês sobre isso. Tá? Pode ficar tranquilo que nós vamos ler. Então, o decreto de Deus sobre quem será salvo, quem não será salvo é errôneo, irmão. Segundo essa doutrina, ignora aquele condenado e ama o que vai ser salvo. Você já viu aquela família que despreza o outro? É isso que essa seita está ensinando.
Então, sobre a doutrina da predestinação errônea, é que se eu vou ser condenado, Deus já me desprezou, não precisa fazer mais nada para Deus, não, você já está condenado. Mas não é isso que diz o texto bíblico de 1 Timóteo 2,4, tá? O que a Bíblia fala de predestinação é aqueles que estão em Cristo e vão ficar fiel até o fim. Olha aqui o que diz. Aqui, Gênesis, achei aqui, Gênesis 4, versículo 6. O Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que você está irado? Por que você está nervoso? Por que você está aflito? E por que decaíste o teu semblante? Quer dizer, você está assim, a culpa é minha? É isso que Deus está dizendo. Eu não predestinei isso. Não foi eu que decretei isso. Não foi eu que assinei que você tinha que matar teu irmão. Foi escolha sua. Se bem fizera, não aceitaria para ti? Quer dizer, se você tivesse fazido bem, eu não teria aceitado? Quer dizer, sabe o que Deus está dizendo? Se você permanecer firme até o fim, mas pastor, eu sou predestinado a ir para o inferno. Irmão, se você permanecer firme até o fim, não existe condenação sobre a tua vida. Lembra o que diz Romanos 8? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não existe condenação para aquele que é fiel, não existe condenação para aquele que está na presença do Senhor. Não, existe condenação se você abandonar a Cristo. Aí sim. Então, se você não fizesse o bem, eu não tinha aceitado? Então não coloca sobre Deus essa culpa. Essa culpa não é de Deus, tá? Então, olha o que diz Timóteo 2,4. Vamos lá para Timóteo 2,4? Para você entender. Então não existe ninguém já condenado ao inferno, irmão. Não, o único que não tem jeito é Satanás. Para Satanás não tem jeito. Satanás já foi condenado ao inferno. Agora o homem não. Não existe ninguém condenado ao inferno, tá bom? Existe a porta, essa porta chama Jesus. Se alguém falou que você já está condenado, é mentira dele. Não vai por esse ensinamento que você ainda tem chance, e essa chance chama Jesus. Ele é a porta. Tá bom? Vamos lá. 1 Timóteo 2,4. Olha o que diz. 1 Timóteo 2,4. O qual se opõe e se levanta. Peraí, eu estou em Tessalonicenses, perdão. 2 Timóteo 2,4. Aqui. Quer que todos os homens se salvam e venha ao conhecimento. Amandinha, um abraço, minha filha. Dá um abraço no papai e na família aí, tá bom? Deus abençoe. Para que todos os homens se salvam e venha ao conhecimento. Irmãos, aqui não está dizendo alguns. Aqui não está dizendo somente fulano, somente o Maria, somente a Isabel, somente o José. Não, aqui está dizendo para que quer que todos os homens se salvem. E João 3,16. Olha que coisa maravilhosa, esse textuário da Bíblia Sagrada, que todos nós conhecemos de cor e salteado. Eu sei que você conhece aí, você pode ler comigo, tá? 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos que nele crê, todos. Se tivesse a doutrina da predestinação, já você condenado, Jesus não escreveria isso. Não, senhor. Ele não colocaria todos, ele não diria vinde a mim todos. Ele diz não, irmãos, é o seguinte, eu não posso abrir essa porta, porque se ele abrir essa porta, ele estaria sendo injusto. Porque se ele deixou a porta aberta para todos, ele não pode impedir que algum entre. Você já imaginou Jesus na porta dizendo, você não pode? Por que eu não posso? Porque você já está predestinado a ser condenado. Não tem lógica essa doutrina é diabólica.
A porta está aberta, essa porta é Cristo. Ele está dizendo: pode vir a mim todos, se vir eu vou receber. Jesus está dizendo: ninguém que vem a mim eu lanço ele fora. Ninguém que vem a mim eu lanço ele fora. Não existe eu venho ou não venho, eu não posso ir porque eu fui condenado pelo amor de Jesus. Essa doutrina é diabólica. Pode vir, a porta está aberta, e aquele que permanecer firme até o fim será salvo. É isso que ele diz: antes que o conheceu também o predestinou. A predestinação é essa: aqueles que ficam firmes até o fim foi predestinado a ser salvo. Versículo 17: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Não. O homem será condenado conforme os seus atos. O homem será condenado conforme as suas atitudes. Mas não que o homem foi predestinado à condenação. Não que Deus já disse: não, o homem foi condenado, mas para que o homem fosse salvo. Olha o que diz João 6,37, irmãos. João 6,37. Cadê? Volta aqui. Mas já vos disse que também vos me viste. Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não creste? Se não crê, não tem jeito. Aí sim o homem está condenado, porque não creu. Tá bom? Deu para entender mais ou menos aí? Pastor, e essa doutrina aqui? Peraí, vamos lá. E que aqui fala de predestinação, pastor. Então me explica isso aqui. Vamos lá, 8:29 novamente, Romanos. Porque os que dantes conheceu, também o predestinou. Irmãos, presta atenção nisso aqui. A predestinação aqui não está fazendo escolha. Deus não está dizendo aqui: olha, eu já conheci quem vai para a igreja e quem não vai, então você não precisa ir, não. Irmão, mas a Bíblia diz que no meio do joio há trigo, ou no meio do trigo há joio. Jesus não vai dizer que dois no campo, um será deixado, um será levado. Jesus não vai dizer que tem dois no moinho, um será deixado, outro será levado. É isso aqui que ele está dizendo. Porque ele conhece, irmãos. Ele sabe quem vai ser salvo. Mas ele não está dizendo se é eu ou você, porque essa aí é uma escolha do homem. É o homem que faz as suas escolhas. Eu fui predestinado a ser pastor, mas se eu quiser parar de ser pastor, Deus não vai me impedir. Se eu quiser voltar para o mundo da bebedeira, para o mundo da prostituição, para o mundo da sexualidade, para o mundo do engano, para o mundo do roubo, Deus não vai me impedir. Mas esse versículo não vai cumprir em mim, porque o que predestinou não fui fiel até o fim. Então eu não estou ligado naquilo que Deus predestinou para a minha vida. Está entendendo agora? Vai ser, esse versículo vai cumprir na vida daquele que for fiel até o fim. Está entendendo? Eu espero que você entendeu. Pastor, eu for predestinado a ser salvo? Vai até o fim. Pastor, eu estou predestinado a ser condenação? Não. Aceite Jesus como teu Salvador, vai até o fim, que esse versículo vai cumprir na tua vida. Irmã Dulce, Helena, Deus te abençoe. Irmã Vilma, Deus te abençoe. Um abraço para vocês que estão nos assistindo. Estamos chegando aí numa boa audiência. Muito obrigado a vocês. Deu para entender, irmãos? Vamos mais uma vez aqui. O decreto de Deus pelo qual alguns são predestinados à vida eterna e à condenação eterna. Não existe isso, tá, irmãos? Esquece isso, pelo amor de Deus. Tem também a predestinação fatalista. O que é isso, pastor? É terrível essa doutrina. Terrível. Manlília Fernandes, Deus te abençoe. Obrigado por estar nos assistindo. Presbítero Wilson, família, muito obrigado a vocês. Eu sei que você é um teólogo aí. Se tiver alguma coisa errada aí, manda aí, tá bom? A gente vai corrigindo aqui. Vamos aqui para a doutrina fatalista. Estamos resumindo já para parar, tá bom? Essa doutrina fatalista, irmão, é a doutrina que aquele que, embora ele queira, olha que doutrina diabólica. Embora o homem queira, mas Deus não pode aceitar o homem porque ele já foi condenado ao inferno. Olha que coisa terrível. Eu quero ser salvo,
mas Deus não me aceita. Essa doutrina ensina isso. E essa doutrina é diabólica, irmão. Porque mais quem quer que o homem seja salvo é Deus. Então, se o homem quer, ele será salvo, porque Deus quer isso. Deus enviou seu Filho para que o homem pudesse estar na presença dele. Mas a doutrina fatalista diz: embora que o homem quer ser salvo, não pode, pois já foi negado pela sua graça. Deus já o condenou, Deus já o dissipou ao inferno. Irmãos, não existe isso. Deus fez o homem com o poder da escolha, meu querido. Se o homem escolher Jesus, Jesus não vai lançar ele fora. Se o homem escolher servir a Jesus, Jesus vai abraçá-lo, vai ajudá-lo, vai ser uma bênção, ele vai mudar a sua vida, ele vai mudar a sua história, ele vai mudar a sua casa, ele vai mudar a sua família, ele vai entrar no seu lar. Para os judeus, Zaqueu era condenado ao inferno. E para Jesus? Já pensou? Zaqueu vai até Jesus, sobe na figueira, vai lá na figueira, diz: eu quero conhecer Jesus, mas de repente Jesus diz: olha, não adiantou nada o que você fez, porque você está condenado ao inferno, Zaqueu. Irmão? Já pensou a mulher que invadiu lá o almoço com os fariseus lá, e Jesus estava almoçando, de repente ela entra e banha ele em óleo, beija os pés dele, enxuga a lágrima dele, lava os pés dele com lágrima, enxuga os pés dele com o cabelo. Aí Jesus olha para dizer: não adiantou nada o que você fez, mulher, porque você já está condenada. É o que essa doutrina está pregando, a doutrina fatalista. Mas aí quando a mulher entra, Jesus diz para o homem: ei, rapaz, pelo amor de Deus, deixa a mulher, rapaz. Eu cheguei aqui, tu nem me saudou. Eu cheguei aqui, tu nem me cumprimentou. E essa mulher já veio ungindo meus pés, beijando meus pés, lavando os meus pés com lágrima. Quem muito amou, muito será perdoado. Não existe isso. Se você tem desejo de vir para a igreja, se você tem desejo de servir a Deus, mas o mundo está te prendendo, saiba que Cristo te ama e Ele tem plano de salvação na tua vida. Você não foi predestinado à condenação. É a escolha do homem que faz o homem ser condenado. Escolha Cristo e viva. Escolha o céu e viva. Escolha servir a Deus e viva. Oh, glória! Escolha Jesus de Nazaré. Irmão Silas, sei que você está me assistindo aí, depois manda essa mensagem para o canal, tá bom, meu querido? Obrigado. A escolha do homem, Josué 24. Olha aí o que diz Josué. Aleluia, estou sentindo a presença de Jesus aqui. Coisa boa é falar da presença dele. Me perdoe, irmão, eu sou assim mesmo. Eu não consigo me conter. Alguns irmãos dizem: pastor, o senhor está na live, segura aí. Eu não consigo, não. Assim sou eu. Aleluia. Glória a Deus. Oh Jesus, tem misericórdia de mim, me ajuda nas minhas fraquezas, me liberta, me transforma, mas eu quero ir para o céu. Aleluia. 22:15. 24:15, perdão. Porém, se vos parece mal, olha aqui. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhai hoje a quem servis. Vossos pais da além do rio, no Egito, serviu ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir o Senhor, escolhe hoje se os deuses a quem servi vossos pais estão além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, aí ele vai dizer, o Josué: porém, eu e minha casa. Olha a escolha de Josué. Irmão, nenhum homem que faz essa escolha, Deus vai rejeitar ele, não.
Nenhum homem que faz essa escolha, Deus vai rejeitar ele não. Pastor, existe uma maldição aí que ele já está condenado. Essa maldição cai por terra, porque o meu Jesus é aquele que quebra todo tipo de maldição, porque o sangue vertido na cruz do Calvário veio para quebrar a maldição. Então, meu querido, se tua família é uma família de condenados, saiba, se você escolher Jesus, tu será a família do salvo. Porém, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Oh, glória! Faça essa escolha hoje. Servir ao Senhor. Oh, aleluia! Bendito seja Deus. Ai, que coisa boa. Deuteronômio, capítulo 30. Olha também aqui, irmão. Olha o poder da escolha. Não existe condenação. Existe o poder da escolha, não existe predestinação. Eu fui predestinado a ir para o inferno. É mentira de Satanás. Ninguém foi predestinado a ir para o inferno. A Bíblia diz que o inferno não foi feito para o homem, o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. A nossa escolha faz nós ir para o céu ou ir para o inferno. Se você quer ir para o céu, escolha servir a Deus. Que toda a doutrina diabólica da predestinação, da condenação, caiu por terra na tua vida. O céu e a terra tomo hoje por testemunha. Deus, Josué está dizendo aqui, Moisés, melhor dizendo aqui, ei, tem o céu e terra por testemunha do que eu vou dizer agora. Céu e terra para testemunho do que eu vou dizer agora. Que tem proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida e viva. Está vendo que é uma escolha do homem, não é de Deus? Está vendo que Deus não te predestinou para ir para o inferno? Não, senhor, a escolha do homem. Foi Deus que escolheu você ser bandido? Escolha sua. Foi Deus que escolheu você ser alcoólatra? Escolha sua. Foi Deus que escolheu você ser prostituta? Escolha sua. Não foi escolha de Deus. Mas deixa eu te dizer, ainda tem uma oportunidade. Faça o retorno. Pega o caminho da vida que é Cristo, e Deus tem uma bênção para a tua vida. Jeremias, vamos lá. O poder da escolha. Jeremias capítulo 4. Olha, irmãos, como Deus é maravilhoso. Olha, Jeremias, o profeta que profetizou que o povo iria para o cativeiro babilônico. E Jeremias já viu o povo errante, mas aí ele traz uma palavra seguinte, Jeremias 4, 1. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás. E se tirares as tuas abominações diante de mim, não andarás mais vagueando. Jurarás, vive o Senhor na verdade, no juízo e na justiça, e nele bendirão todas as nações da terra. Olha que coisa maravilhosa. Olha que palavra maravilhosa. Sabe o que Jeremias está dizendo? Vocês escolheu servir as suas abominações. Mas se você voltar, volta para mim. Está vendo que ainda tem o poder de escolha? Ei, você que deixou o caminho do Senhor, ainda dá tempo. Samarone, Deus te abençoe, meu filho. Obrigado, é um prazer ter você aqui, viu? Prazer mesmo. Muito feliz em ver você aí assistindo-nos. Está vendo, irmão? Você que deixou a casa do Senhor, você que porventura está desviado, você que porventura, pastor, eu fiz tanto mal, não sou merecedor, estou condenado. É mentira de Satanás. É mentira de Satanás. Pode voltar que o Senhor está te recebendo. Pode voltar que o Senhor vai te restaurar. Pode voltar que o Senhor vai abrir os braços e dizer: eu estou aqui, meu filho, para te receber. Oh, glória seja dada ao Senhor. 1 Pedro, capítulo de número 5. Olha aí, irmão, espero que você está entendendo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 2.
apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força. Por que isso, pastor? Porque é o poder da escolha. Se não quer, não quer. Eu não quero mais ser crente, não por força. Eu não quero mais ir para a igreja, é não por força. Eu não quero mais, é não por força. Vânia Cristina, Deus te abençoe, muito obrigado. É não por força, porque é o poder da escolha. Então a predestinação não existe. Ninguém foi predestinado a ir para o inferno, e ninguém foi predestinado a ser salvo. Eu já sou salvo, vou bagunçar, vou pintar o 7, pintar o 8, vou virar a casaca, depois Deus vai me salvar. Cuidado, essa doutrina é diabólica, essa doutrina não existe. Ninguém está predestinado a ser salvo, ninguém está predestinado a ser condenado. Tudo é o poder da escolha do homem. Se o homem escolheu servir a Deus, aí cumpre Romanos 8:29, que antes o conheceu, também o predestinou. Mas pastor, se eu deixar a palavra, esse versículo não cumpre em minha vida, mas se eu permanecer firme até o fim, esse versículo vai cumprir na minha vida. Antes o conheceu, também o predestinou. Então deixa eu te dizer, para de apontar o dedo para alguém, porque não tem ninguém condenado ainda. Para de também dizer que tu está salvo, porque só será salvo aquele que foi até o fim. Fica fiel, fica firme, porque Deus tem uma palavra para o teu coração. Aleluia, espero que você esteja entendendo. Mansanda, Osmar, Deus te abençoe. Presbítero Osmar, muito obrigado pela audiência. Aleluia, é mais ou menos isso que eu queria falar com vocês. Mãe Vani, Deus abençoe. Irmão Henrique, todos os seus filhos, obrigado pela audiência. Estamos chegando a quase 50 pessoas nos assistindo. Deus abençoe vocês. Temos uma classe aqui assistindo de 50 alunos. Isso é bênção, graças a Deus. Deu para entender? A eleição com predestinação. O que é eleição, pastor? Eleição é o ato de escolha. E o que é a predestinação, pastor? É a bênção sobre os escolhidos. Mas eu já estou predestinado a ser salvo? Tem que ir até o fim. Mas eu já estou predestinado à condenação? Não, Cristo é a porta. O eleito é Cristo, é cristocêntrico, firmado nele. Deu para entender? Então entenda isso. Pastor, tem um homem jogado lá na porta de casa, aquele já está condenado. Se ele aceitar Jesus como Salvador, ele entra também no rol dos eleitos em Cristo e também entra no rol daqueles que Deus o predestinou. Que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha entendido a eleição da predestinação, a eleição e a predestinação. Então, predestinação é aquilo que vem antes. Deus já sabia que eu seria pastor, então Ele não me predestinou a isso. Tá? Agora, eu preciso permanecer. Tá bom? Irmão Rubens Vieira, Deus te abençoe. A paz do Senhor, você, meu querido, muito obrigado. Bom, então entenda isso, tá? Agora, eleitos, eleição é o poder de escolha. Deus nos elegeu, mas para nós serem salvos, predestinação da salvação, precisamos ficar firme até o fim. Ninguém está garantido no céu. Nós só temos o passaporte. Nós só vamos chegar lá se permanecer até o fim. Ninguém está condenado ao inferno. Ainda há uma porta, e essa porta é Cristo. Só vai para o inferno aquele que não foi eleito em Cristo Jesus. Porque Cristo é a porta, e nele há
porta da salvação. Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Muito obrigado. E domingo nós vamos falar, deixa eu ver aqui o tema, a iluminação espiritual do crente. Estarei aqui falando com vocês. Muito obrigado. Deus abençoe o povo de Deus que nos assistiu. Lembrando, continue orando para esse mal que se alastrou no mundo. E aonde tiver uma diabólica proporção política que cai por terra, porque o povo de Deus, a igreja de Deus, a humanidade precisa voltar a engrenar nos trilhos. Meus amados irmãos, hoje à noite, a partir das 19 horas, estarei pregando a palavra de Deus na live e conto com a audiência de vocês. Deus abençoe. Lembrando que essa mensagem estará no nosso canal PR Moacir Aparecido, tá bom? Entra lá, assista no nosso canal, envia para alguém, envia o link para alguém, se inscreva, que será bênção. Muito obrigado, Deus abençoe vocês, que ficou comigo essa manhã, quase 50 pessoas nos assistindo, que Deus enriqueça vocês de bênção. Muito obrigado, Deus abençoe.